Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Essa é a segunda parte do vídeo sobre O Estripador, a nova série da Netflix. Eu tô contando a história, então pra você entender direitinho tudo o que se passou, clica aqui no card e vai pra primeira parte e depois você volta pra cá, tá bom? Só lembrar de conferir se você já tá inscrito e já deixa o like logo no comecinho pra ajudar a gente. Vamos continuar essa história então? No finalzinho da primeira parte desse vídeo a gente tava falando do recado que o George Oldfield mandou pro Estripador pedindo pra ele se entregar. Foi aí que cartas começaram a chegar no Departamento de Polícia de Yorkshire, direcionadas justamente para o George Oldfield. E essas cartas eram assinadas pelo assassino, que se chamava de Jack o Estripador. Na carta ele citava a última vítima, a Vera Millward, e falava que ela estava no hospital porque ela tinha feito algumas cirurgias. Então a nova linha de investigação foi o quê? Estudar essas cartas. Foi aí que eles mandaram elas para o laboratório para ver se encontrava algum vestígio, alguma evidência. Em abril de 1979, o corpo de Josephine Whittaker, de 19 anos, foi encontrado. O corpo dela estava num campo em Halifax. Segundo as evidências, ela tinha sido atacada ali perto da rua e depois o corpo dela foi arrastado para o meio do campo. Uma das coisas que reforçava isso era de que o sapato dela estava a alguns metros do corpo. E essa vítima também tinha alguma coisa de diferente. Ela com certeza não era uma prostituta. O corpo dela foi encontrado numa área de classe média e ela era funcionária do banco de Halifax. A polícia estava alegando que o estripador resolveu expandir a sua área de ataque porque as áreas que ele estava acostumado já estavam muito visadas. E acabou que as mulheres que estavam mais de boa, porque teoricamente ele era um assassino de prostitutas, né? Elas começaram a ficar com mais medo, porque já não era a primeira, que com certeza não era prostituta, que foi atacada. Aí a gente começa a entrar numa discussão bacana. A partir desse momento, as mulheres começam a ser fortemente instruídas a não saírem sozinhas à noite e, se precisassem sair, que elas estivessem sempre na companhia de um homem. Bastante atual isso, né? Agora entra nessa história uma mulher muito maravilhosa, que é a Joan Smith, que é uma jornalista que ela começou a cobrir o caso. E ela começa a apontar umas coisas que são bem importantes, assim, da gente pensar. Que, por exemplo, o assassino foi colocado como um assassino de prostitutas. E mesmo ele saindo da área de ataque dele, e mesmo ele parando de atacar prostitutas especificamente, ele ainda era um assassino de prostitutas. Aí teve aquela desculpa de que ele mudou o ataque dele porque estava muito em evidência essas áreas. Mas a Joan tinha certeza que, na verdade, ele não era um homem que odiava prostitutas. Na verdade, ele estava procurando atacar mulher. E mulher que tivesse vulnerável na rua. Esse era o foco dele. Essas eram as vítimas dele. Agora guarda esse papo no coração porque ele vai ser importante lá na frente. Até certo momento, a polícia já estava feliz da vida, de vento em popa, com a chegada das cartas, porque finalmente era uma pista física, né, que eles não tinham antes. Aí, minha filha, eles foram a êxtase quando eles receberam uma fita no departamento de polícia direcionada ao George. Foi então convocada uma reunião para que essa fita tocasse na frente de vários policiais e acreditava-se que essa fita tinha sido mandada pelo estripador mesmo. Na gravação, mais uma vez, o assassino se identificava como Jack o Estripador e ele estava debochando do George porque a polícia não estava nem perto de conseguir pegar ele. E ele falou que talvez iria atacar a próxima vez em Manchester, porque ele gosta de lá. Como eu falei, a polícia ficou bem feliz, porque agora era mais uma evidência. Eles tinham a voz do assassino. A fita foi mandada para um professor de linguística para ele poder analisar o sotaque para tentar descobrir de onde que a pessoa era. Acabaram descobrindo que esse sotaque era de Sunderland e conseguiram delimitar uma área de 2,5 km². Eu não sei como fala isso, é 2,5 km² quadrados? 2,5 km², acho que é assim. Mas essa área foi delimitada e começou a ser investigada. Em setembro de 1979, o corpo da estudante Barbara Leach foi encontrado. Cerca de 1h da manhã, ela se despediu das amigas para ela ir sozinha para casa, até porque ela estava muito perto, só que no caminho ela encontrou o serial killer. A Dina, ela comentou sobre isso, sobre a morte da Bárbara, como ela atingiu as pessoas na redação, porque anunciaram que tinham encontrado mais um corpo de uma vítima do estripador e a reação das mulheres foi ficar completamente arrepiada. A reação dos homens foi tipo, nossa, mais um caso do estripador, vamos cobrir, vamos investigar. Então isso acabou tocando muito ela, porque como essa notícia chegava de formas diferentes em homens e mulheres, até porque quem estava em perigo, né? A cidade estava cada vez mais com medo do que poderia acontecer, a qualquer momento poderia aparecer uma outra vítima, a vida não poderia parar, mas alguma coisa tinha que ser feita para
para proteger as mulheres. Então, por exemplo, as universidades começaram a disponibilizar micro-ônibus para as mulheres serem levadas para casa quando elas tinham que sair mais tarde. E continuavam essas recomendações, né? Mulheres, não saiam tarde. Cuidado com quem vocês andam. Não saiam à noite. Cuidado com a roupa que vocês usam. Só que essas recomendações começaram a incomodar as mulheres de Leeds porque lá o feminismo já estava bem disseminado. Então todo mundo começou a pensar assim, pera, tem um homem que ele tá atacando mulheres e aí as mulheres têm que mudar a própria vida para não ser atacada. Não são os homens que têm que tomar alguma atitude, que têm que ser mais vigiados. Não, são as mulheres que têm que tomar alguma providência. Então isso foi se tornando cada vez mais absurdo para elas. Foi aí que o subchefe da polícia resolveu lançar o Projeto R, que era uma força-tarefa na cidade inteira para ver se conseguia finalmente ter alguma pista desse cara. O Projeto R consistia em espalhar cartas, né, essas cartas que ele tinha mandado, cópias, por toda a cidade, em tudo quanto é lugar tinha a carta dele, para as pessoas reconhecerem a letra dele mesmo. E a fita com a voz dele estava tocando em vários estabelecimentos, para os consumidores ficarem ouvindo, para talvez lembrar de alguém, ou então para se ouvir a voz, pensar assim, às vezes é esse cara aqui. Às vezes, gente, você tava numa discoteca, parava a música para tocar a voz dele, para você prestar atenção e ver se reconhecia a voz. Foi gasto mais de 1 milhão de libras com o Projeto R. Mas aquela coisa, não adiantou muita coisa não. Aí agora o buraco vai um pouquinho mais embaixo. Se já não estava embaixo o suficiente, agora tá mais embaixo ainda. O detetive de polícia de Northumbria, o David Zachrison, ele estava penando para conseguir essas cartas para poder analisá-las de perto, até que um dia enviaram para ele e ele conseguiu analisar. Logo na primeira carta, ele começou a perceber que a escrita, a forma de escrever, estava bem antiga. Parecia que foi escrita na era vitoriana. Então ele começou a solicitar que fossem nas bibliotecas para pegarem livros que falassem sobre Jack o Estripador, e eles perceberam que as cartas estavam imitando exatamente a forma que o Jack escrevia. Algumas frases eram exatamente as mesmas, outras eram adaptadas, mas era claro que ele estava tentando imitar a forma de escrever. Foi aí que o David notou um erro fatal, que era o seguinte: na época que as cartas foram enviadas, a Yvonne Pearson, que é aquela que o corpo foi encontrado depois de 2 meses, ela já estava morta. O corpo dela só não tinha sido encontrado. E em nenhum momento nas cartas é citado o corpo dela, é citado que tem uma vítima, mas que eles não encontraram. E pensando no perfil desse assassino, que ele é bem demonstrado, que ele arrasta o corpo para um lugar mais visível para ele ser encontrado, ele com certeza falaria alguma coisa, ainda mais que a intenção das coisas que ele mandou era justamente debochar do trabalho da polícia. Então, provavelmente ele falaria: olha, tem um corpo que vocês não encontraram ainda. E isso não é citado em momento nenhum. Todos os assassinatos, todas as vítimas que a carta mencionava eram que já tinham sido noticiados. Todas as informações naquela carta já estava em poder público, todo mundo conhecia. Então começaram a desconfiar que quem estava enviando, na verdade, a carta e as fitas era um farsante. Foi feito um relatório para a polícia de Yorkshire para falar que possivelmente essas cartas eram falsas, porém não mudou nada, gente, porque se a polícia acabasse assumindo que essas cartas eram evidências falsas, ia ficar meio ruim, né? Porque, até hoje, anos se passaram e vocês não conseguiram nada. E a única pista que vocês conseguiram era falsa. Então, meio que ficou por isso mesmo. Em novembro de 1980, tinha se passado 1 ano que o Projeto R estava em andamento e nada foi encontrado, nada aconteceu. Durante esse tempo, o estripador deu uma pausa, estava no hiato e começou a se especular de que ele poderia ou ter morrido ou ele poderia ter sido preso por algum outro crime. Porém, o corpo da estudante Jacqueline Hill foi encontrado em novembro de 1980 e aparentemente ela foi atacada quando ela estava voltando de um seminário. Gente, esse caso deu um bafafá. Por quê? A bolsa da Jacqueline foi encontrada, a polícia foi chamada e eles fizeram uma busca bem superficial e depois foram embora, foram atender outro chamado. Na manhã seguinte, o corpo dela foi encontrada por um transeunte normal, uma pessoa que estava andando na rua, e todo mundo ficou bem puto, porque se a polícia tivesse feito a busca direito, teria encontrado o corpo dela, porque estava a cerca de 50 metros de onde estava a bolsa. A partir da morte da Jacqueline, a polícia de Yorkshire estipulou um toque de recolher para as mulheres. O George Oldfield, que é o chefe da polícia, ele falou que nenhuma mulher estava segura até que o estripador fosse pego. Aí que o bicho pegou. Porque as mulheres já estavam revoltadas, porque elas não estavam seguras em momento nenhum. Elas já estavam sendo restritas, querendo ou não, de andar pra lá e pra cá com tranquilidade, porque tinha um assassino à solta
em busca de mulheres, e agora era oficial. Elas tinham toque de recolher e tinham que voltar para casa em tal horário e não podia passar desse horário. Elas estavam realmente privadas do direito delas de ir e vir. Aí volta aquela questão. Tem um homem matando mulheres e as mulheres que são obrigadas a ficar dentro de casa? Por que não é um toque de recolher para os homens, então? Homem não pode andar na rua a partir desse horário porque tem um homem matando mulheres. Tô um pouco nervosa, né, eu acho. Foi aí, então, que uma marcha foi organizada em forma de protesto, onde várias mulheres se reuniram. Afinal, elas estavam boladíssimas porque, gente, tinha um homem andando pelas ruas matando mulheres e todos os homens estavam vivendo sua vida normalmente e nada foi feito. Já tinha 5 anos que tudo isso começou. Elas estavam reivindicando de que amanhã, à tarde e à noite eram tanto das mulheres quanto dos homens. E o que aconteceu? Esse manifesto era, era também sobre o assassinato, era sobre esse serial killer, mas esse protesto também era sobre toda a misoginia que estava presente na sociedade e esses assassinatos acabavam só reforçando isso. Esses manifestos tomaram uma proporção tão grande que se espalharam pelo país. Lugares como Londres, Manchester e York também tiveram manifestações. Eu até separei uma fala da maravilhosa Joanne Smith, que eu já citei ela aqui no vídeo, que é a seguinte: esse é um caso de um homem que mata mulheres, que está sendo investigado por homens, e praticamente todas as pessoas que escrevem sobre esse caso são homens. Então onde que as mulheres têm voz nisso tudo? A Joanne começou a trabalhar no Sunday Times e eles queriam analisar tintim por tintim todo o processo do estripador de Yorkshire. Então eles pediram uma cópia do processo pro FBI, porque tem uma lei lá que eles têm o direito de pedir uma cópia porque é meio que domínio público, e eles receberam essa cópia. A Joanne começou a analisar o processo e ficou mais que claro toda a misoginia que estava envolvida nesse caso. E aí, gente, ela começa a detalhar mesmo. Essa parte do documentário é um cristalzinho lapidado. É muito bom assistir ela analisando cada detalhe do que foi passado pra gente de uma maneira até agora. Agora a gente tá vendo pelo olhar de uma mulher. E é muito gostoso ver ela desvendando, ao mesmo tempo é frustrante, porque não tem como voltar no tempo e fazer de outra forma. Só que ela vai dando uma visão muito óbvia do que era para ser feito desde o início e de como era para ser feito desde o início. Foi colocado desde o início que as vítimas eram prostitutas, mas não tinha prova, era tudo suposição mesmo. Não tinha evidência disso. Então, meio que o modus operandi dele, o perfil das vítimas, foi moldado a partir de uma suposição. Até porque isso começou lá na primeira vítima, na Wilma. Eles falaram que ela era uma prostituta, mas na verdade ela não era, gente. Ela tinha saído durante a noite, mas foi colocado que ela tinha saído pra se prostituir, sendo que não foi. E isso é muito sério, porque acabaram criando todo um perfil, né, do assassino, que na verdade era errôneo. Outra descoberta seríssima que a Joanne fez foi que a Wilma era, sim, a primeira vítima, só que a primeira vítima fatal. Houveram outras vítimas que sobreviveram que foram atacadas com o mesmo modus operandi antes da Wilma. Só que a polícia estava descartando porque elas não eram prostitutas. Ela não se encaixava no perfil do assassino, sendo que foi um perfil criado em cima de uma suposição. Tá rolando trovão, então se tiver um barulhinho no fundo, é a natureza. Com a polícia deixando essas mulheres de lado, não levando em consideração os depoimentos delas, eles estavam deixando de lado qualquer evidência que fosse relevante. Uma dessas vítimas, inclusive, era a Olive Smelt, que ela tinha certeza absoluta que a pessoa que atacou ela tinha um sotaque de Yorkshire, um sotaque local. Só que a polícia estava tão envolta, tão certa de que a pessoa não era de Yorkshire, que o sotaque era completamente diferente, que eles não levaram em consideração a denúncia dela. Então, o depoimento dela ficou de fora. Ela não foi atacada por ele e pronto. Em janeiro de 1981, um policial e um sargento estavam fazendo uma ronda normal em Sheffield, quando eles viram um carro, e dentro desse carro tinha um homem e uma mulher. Eles foram conferir a placa, e quando eles conferiram, a placa não condizia ao veículo que estava parado ali. Então, eles tiveram que levar o dono do carro, né, o rapaz que estava lá dirigindo, para a delegacia, porque ele cometeu um crime de falsificação. Chegando na delegacia, um policial reparou que o cara que foi pra delegacia por causa de crime de falsificação de veículos, ele parecia muito com o estripador de Yorkshire, com o retrato falado que tava lá, que foi distribuído pra todas as delegacias. E eles acharam isso no mínimo estranho. O policial, então, voltou no local que o carro tava e fez uma busca. Lá ele encontrou um martelo e uma faca. Sim, gente, o assassino foi pego na cagada. Depois de mais de 5 anos do início dos ataques, a polícia anunciou que o assassino foi pego. Ele foi identificado como Peter William Sutcliffe. Peter Sutcliffe era um motorista de caminhão de 35 anos de idade, casado
e morava em Bradford. Ele nasceu na cidade de Bingley e desde criança ele era muito menor do que os outros garotos, então por causa disso ele ficava sempre muito perto da mãe dele e evitava se misturar mesmo com os outros garotos. Tanto que na escola ele ficava mais sozinho na hora do recreio, apesar de nunca recusar ir pra escola. Ele sempre ia de boa, mas sempre ficava sozinho. O ambiente familiar na infância do Peter era 0% saudável, o pai dele era muito agressivo e batia na mãe dele. E o Peter sempre ficava do lado dela. Quando ele era criança também ele era chamado de filhinho da mamãe e mariquinha. Na série é citado que provavelmente em algum momento da vida dele deu um estalo e ele mudou, porque ele deve ter encontrado na violência uma forma de ser homem. Um claro exemplo de masculinidade frágil. Enquanto Peter estava sob custódia, ele deu um depoimento tranquilo, dando detalhe de todas as vítimas. Com que roupa elas estavam, como que foi, que horário, tudo. Uma coisa que eu anotei para trazer para vocês, que eu achei muito interessante, é que as pessoas, quando Peter foi encontrado, elas ficaram baqueadas. Que ele não era um monstro, que ele era uma pessoa normal, uma pessoa comum, que poderia ser confundida com qualquer outra. E eu acho que tá aí o problema. As pessoas tendem a achar que pessoas que têm atitudes monstruosas são monstros, sendo que não, gente. É uma bela hora pra eu citar uma frase de American Horror Story que diz: todos os monstros são humanos. Porque é isso mesmo, sabe? Todas essas pessoas, esses homens que cometem crimes tão monstruosos, estão aí, vivendo, andando. O agressor pode estar perto de você e você nem sabe. Uma coisa que a série deixa bem claro são os erros que a polícia cometeu. Eu não vou citar todos aqui, porque senão esse vídeo não teria 2 partes, e sim 30, porque foram vários. Então eu vou trazer um que eu acho o pior deles. Vocês lembram que eu tinha falado lá atrás que, por causa da nota de 5 libras, eles conseguiram fazer entrevista com centenas de homens? Pois é, gente. O Peter foi entrevistado, né? Como eu falei, eu já tinha dado esse spoiler, mas ele não foi entrevistado uma vez. Ele não foi entrevistado 2 vezes. Ele não foi entrevistado 3 vezes. Ele foi entrevistado 9 vezes. E mesmo assim não foi pego. Um dos policiais que fez a entrevista com ele, nem era entrevista mais, né? Ele estava sendo interrogado mesmo. Um desses policiais falou que citou com o chefe dele a semelhança que o Peter tinha com o retrato falado. Só que aí o chefe falou assim: ele é de Yorkshire? É, ele é daqui. Não, então não adianta, porque a gente tá procurando uma pessoa que tem sotaque de fora daqui. Então, o Peter tinha sido entrevistado tantas vezes que na empresa as pessoas já estavam chamando, apelidando ele de estripador. De brincadeira. De tantas vezes que ele foi entrevistado e não deu em nada. Agora você pensa, foi uma série de erros que foi levando a erros maiores. O julgamento aconteceu em abril de 1981 no Tribunal Old Bailey, em Londres. E a parte de fora do tribunal, gente, tava enorme, de lotado de várias pessoas querendo um lugarzinho que fosse pra assistir o julgamento. Quanto mais tempo passava, mais gente aparecia. E eu nem preciso falar que a comoção pública, nesse caso, tava enorme, né? Agora vamos para momentos de puro ódio. Durante o julgamento, o Peter negou as 13 acusações de homicídio doloso e ele confessou 13 acusações de homicídio culposo, que não há intenção de matar. Bom dia. Ele estava sendo acusado dos 13 homicídios e também de 7 tentativas de homicídio, que ele acabou confessando tudo. Só que o que acontece? O Peter falou que não foi culpa dele. Na verdade, ele ouviu a voz de Deus. Deus falou com ele e que era para ele livrar o mundo das prostitutas. E por isso ele começou a matar prostitutas. Por conta desse depoimento, ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide pelos psiquiatras que estavam presentes. Se ele fosse considerado incapaz mentalmente, ele não iria para uma prisão comum. Ele iria para um hospital psiquiátrico, ele ia ser tratado de uma forma completamente diferente. Então, começou a se rolar um boato de que ele estaria inventando, né? Ele estaria se fingindo de louco para poder ir para um hospital psiquiátrico. Até porque soltaram a notícia de que a mulher dele tinha sido diagnosticada com esquizofrenia paranoide havia alguns anos. Ela tinha se curado, mas por conviver com ela, ele saberia claramente quais são os sintomas e ele poderia estar fingindo para os psiquiatras. No dia 22 de maio de 1981, o veredito foi dado. O júri decidiu que ele tinha plena noção do que ele estava fazendo. Ele foi considerado culpado pelas 13 acusações de homicídio e também pelas 7 acusações de tentativa de homicídio. E ele recebeu uma pena de prisão perpétua por cada uma delas. Então foram no total 20 penas de prisão perpétua. E ele só poderia entrar com pedido de liberdade condicional
30 anos depois. Só que 3 anos depois, em 1984, ele conseguiu convencer as autoridades de que ele tinha, sim, esquizofrenia paranoide e ele acabou sendo transferido para um hospital, que foi o Hospital Broadmoor, que é um centro psiquiátrico. Ele entrou com pedido de liberdade condicional, mas ela foi negada para ele em 2010. E em 2016 ele foi considerado mentalmente capaz de cumprir a pena como uma pessoa que não tem qualquer tipo de distúrbio mental. Então ele foi transferido para uma prisão de segurança máxima em 2016. O Peter morreu aos 74 anos de idade no dia 13 de novembro de 2020. Se você estiver vendo esse vídeo no dia do lançamento, a morte dele foi bem recente, né? Ele morreu por conta do coronavírus, ele testou positivo para o vírus e recusou qualquer tipo de tratamento. E por isso ele veio a falecer. Como eu falei lá na primeira parte, eu contei a história com vários detalhes, muitos detalhes mesmo, só que a série consegue ser mais detalhada ainda. Então, se você achou interessante esse caso, porque ele tem muitos plot twists, parece até ficção, e é muito assustador pensar que não é ficção. Então eu recomendo muito que vocês vão assistir a série, porque eu não entrei tanto em contexto histórico e a série entra muito no momento em que a sociedade estava vivendo. Eu trouxe mais as partes chocantes, mas muitas coisas chocantes eu deixei de fora também. Até questões que aconteceram depois da condenação dele. Então, assim, vale a pena, tem bastante coisa na série. Se você já assistiu, deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você não assistiu, conta pra mim o que você achou desse caso. Esse foi mais um caso criminal que eu trouxe aqui pro Na Terra do Medo. E eu queria saber se vocês gostaram. E se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar um comentário fixado meu. Nesse comentário, vocês podem deixar sugestões de casos criminais que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Um beijo, a gente vai se falando e até o próximo vídeo. Tchau!